Olá, turma do quinto ano. Hoje a nossa aula é revisão do conteúdo de Geografia do terceiro bimestre. Revisão, terceiro bimestre, Geografia. Os conteúdos são os continentes e oceano, a divisão política do Brasil, região norte e região nordeste. Nós vimos que, analisando qualquer representação gráfica do planeta Terra, como o planisfério, por exemplo, é possível observar que sua estrutura é formada por terras emersas e imersas. As imersas formam os oceanos e as emersas formam os blocos ou as massas continentais. Diversas teorias procuram explicar a movimentação das placas tectônicas, mas a mais aceita é a teoria da deriva continental criada em 1912 por Alfred Wegener. De acordo com essa teoria, no passado havia apenas um único bloco continental, denominado Pangeia, que com o decorrer das eras geológicas passou por fragmentações e junções até chegar à disposição que conhecemos hoje. Aqui nós temos a imagem da teoria continental, a representação. A configuração atual dos blocos continentais não representa sua formação definitiva, pois as placas tectônicas continuam a movimentar-se em velocidades e direções diferentes, poucos centímetros ao longo de vários anos. Nós estudamos também que a Terra é formada por 6 continentes: África, América, Antártida, Ásia, Europa e a Oceania. Nós vimos que existe 4 oceanos reconhecidos, que são eles: Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico. O Oceano Atlântico é o mais importante economicamente e o mais utilizado para a navegação. O Pacífico é o mais extenso e profundo. O Ártico, por estar localizado no Polo do Norte, tem suas águas congeladas na maior parte do ano, e que as correntes marítimas do Oceano Índico são influenciadas pelas monções, que são ventos que variam sua direção de acordo com as estações do ano. Nós vimos que as ilhas são porções de terras emersas cercadas pelas águas dos oceanos, mares, rios ou lagos. Nós estudamos que as ilhas podem ser classificadas em continentais ou oceânicas. As continentais geralmente ficam próximas ao continente. Já as oceânicas não possuem nenhuma ligação com o continente. Divisão territorial política é o nosso segundo tópico. Nós vimos que os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, ela demarcando seus limites. E o que é limite? É a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas. Na esfera da divisão política, nós estudamos que os contornos dos municípios são conhecidos como limites, o dos estados como divisas e o dos países como fronteiras. Nós estudamos também que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, que são elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora nós vamos conhecer um pouco a região Norte. A região Norte, nós vimos que ocupa quase a metade do território brasileiro,
nós vimos que é a mais extensa das 5 regiões brasileiras, mas devido à quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população. Nós estudamos também que ela é composta por 7 estados: Acre, Amazônia, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Nós vimos que o relevo da região norte é caracterizado de 3 principais formas: depressões, planícies e planaltos. Nós vimos também que a hidrografia é formada por uma grande quantidade de rios, e muitos deles são extensos e caudalosos. Nós vimos que o principal e mais conhecido rio é o Amazonas, e que com seus afluentes forma a bacia amazônica, considerada a maior do planeta. O clima predominante na região norte é o equatorial, cuja característica principal é ser bastante úmido e quente. Nós vimos que a vegetação é coberta pela floresta amazônica, caracterizada por ser uma floresta densa e tropical úmida. Nós estudamos também que a diversidade vegetal e animal são explicadas pela combinação de diversos fatores, como as baixas latitudes. A diversidade vegetal é explicada pela combinação de diversos fatores, como as baixas latitudes e os altos índices de chuvas, que proporcionam à região um clima favorável ao desenvolvimento de inúmeras espécies. Nós estudamos sobre a economia da região norte. Podemos encontrar uma agricultura marcada pela variedade de cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Vimos que o produto de maior destaque é a soja, especialmente no estado de Tocantins. Nós estudamos que grande parte das indústrias da região norte está concentrada na Zona Franca de Manaus, sendo a maioria delas de bens de consumo, equipamentos eletrônicos e informática. Que a atividade econômica mais marcante da região é o extrativismo vegetal. Região norte, a atividade econômica mais marcante é o extrativismo vegetal. A cultura, grande parte das festividades na região norte está relacionada aos indígenas. Como destaque, nós temos o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Com relação à cultura também, são comuns as festas de cunho religioso, como o Circo de Nazaré. Nós temos as danças típicas, fazem grande sucesso, como a marujada, o boi-bumbá, o carimbó e as cirangas. Vimos também que, com relação à região norte, nós temos as lendas, a da Iara, a da cobra Norato, a Sapucaia Roca, a do Barba Ruiva, a da Vitória Régia e a do Curupira, dentre outros. Agora vamos para a região Nordeste, que é o nosso último conteúdo do terceiro bimestre. Região Nordeste, nós vimos que é a terceira mais extensa região do Brasil e a que possui maior costa litorânea, formada por 9 estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nós vimos que as principais formas de relevo são os planaltos, as planícies e as depressões, com destaque para o planalto da Borborema. Nós estudamos que a região Nordeste apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras, mas apesar disso, devido ao clima, qual é o clima? Semiárido, presente em grande parte do seu território, muitos de seus rios são temporários,
ou seja, seca durante os períodos de estiagem e apresentam pouco volume de água. Vimos que a principal bacia da região Nordeste é a do São Francisco. Nós vimos também o clima é um elemento extremamente importante da constituição das paisagens naturais da região Nordeste e que, devido a fatores como baixa latitude na qual a região se encontra, as massas de ar e o relevo, é possível encontrar no Nordeste 4 tipos principais de clima. Quais são eles? Equatorial, tropical úmido, também conhecido como litorâneo, tropical continental e semiárido. Nós vimos que no Nordeste é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais: a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vegetação litorânea e mata dos cocais. A região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões. Quais são elas? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Nós estudamos também que a agricultura é uma atividade econômica importante para o Nordeste, com destaque para a cana-de-açúcar, o cacau, o fungo, o algodão e a soja. E a soja, destinados tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para exportação. Outra atividade importante é a pecuária, no qual o rebanho bovino é majoritário. Nós vimos também sobre o turismo na região Nordeste, que é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com atrativos naturais passíveis de visitação em qualquer época do ano. Nós estudamos também as festividades que são destaque, como o Carnaval e as festas juninas, que também são grandes produtos turísticos, bem como a arquitetura colonial, presente em cidades como Recife, Olinda, São Luís e Salvador. Vimos também que a cultura nordestina é muito rica e bastante diversificada, o qual confere à região uma identidade marcante. Nós temos aqui a capoeira, o frevo, o forró. Vimos também que o artesanato nordestino é muito rico, sendo comum os bordados, a argila, as linhas de tecido, a madeira, a fibra e a palha. Estudamos também um pouco sobre a gastronomia, sendo que essa tem influência das matrizes do povo brasileiro. Nós temos algumas comidas típicas como destaque: o baião de dois, o vatapá, o acarajé, a buchada, o sururu e a tapioca. Devido à riqueza cultural, o Nordeste foi berço e a fonte de diversos artistas que enalteceram a beleza dessa região. Quais são esses artistas? Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga, Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Boa prova a todos e até o nosso próximo encontro.